Saudações, aventureiros! Bom, em fevereiro desse ano a gente foi pego desprevenido por uma bomba da Wizards of the Coast. Uma notícia que devastou o coração dos fãs brasileiros de Dungeons & Dragons. Acho que vocês já sabem do que eu tô falando, né? De qualquer maneira, hoje a gente vai entrar um pouco mais em profundidade sobre essa notícia e fazer um retrospecto, uma análise de todos os percalços, que não foram poucos, que a quinta edição teve para chegar aqui no Brasil. A quinta edição do RPG de mesa mundialmente consagrado Dungeons & Dragons foi lançado nos Estados Unidos em 2014, após 2 anos de playtest público, pela subsidiária da Hasbro Wizards of the Coast, que detém os direitos de produção, desenvolvimento e licenciamento de produto desde 1997. Imediatamente após o lançamento da quinta edição, a Wizards decidiu que não iria lançar para outros idiomas que não o inglês, decisão que mantiveram por 2 anos. Mas com a pressão dos fãs ao redor do globo e uma fatia grande do mercado a ser explorada, eles eventualmente voltaram atrás nessa decisão. Graças a um contrato celebrado em 2008 entre a Wizards of the Coast e a Gale Force 9, uma empresa americana fundada em 98 com sede em Virgínia, referida como GF9, a empresa virginiana teve prioridade em assumir as responsabilidades da publicação de produtos licenciados de D&D, inclusive mandar a tradução para outros países. A GF9 então passa a funcionar como uma espécie de ponte, ligando a Wizards às editoras dos países em que eles querem se inserir, que é quem realmente fica com o trabalho de localizar o texto. Tudo isso foi acertado no segundo contrato de licenciamento de produto firmado entre as empresas americanas em 22 de fevereiro de 2017. Entretanto, segundo Antônio Pop, editor-geral da empresa niteroiense Redbox, as negociações sobre uma localização brasileira de D&D 5e começaram em novembro de 2015, quando nasceu a ideia de fundar uma joint venture, que é basicamente quando várias empresas juntam seus recursos com uma tarefa específica em mente, nesse caso, publicar o D&D no Brasil. Estarão envolvidos nessa joint venture chamada FMR, além da Redbox, as empresas MeepleBR e Fire on Board. Um ano depois, em novembro de 2016, já estavam decididos o preço, a divisão de trabalho, a criação do novo selo para a distribuição do D&D quinta edição, a divulgação e toda a parte contratual da FMR. Ainda segundo Antônio Pop, sabíamos quem faria o quê, quanto cada empresa teria que pagar para entrar no projeto. A tradução do material começou na semana seguinte. Mas segundo os representantes da Redbox, o contrato da Wizard não chegava com o arrastar das semanas. Quem estava responsável por ver isso era o pessoal da FOB, Fire on Board, não Fall Out Boy. E a FOB, na sua negociação com a GF9, disse que o contrato seria assinado em janeiro de 2017. Depois esse prazo foi prorrogado para fevereiro. Nesse tempo não faltaram estranhezas entre os membros da joint venture. Mais uma vez, segundo Antônio Pop, desde o início, antes de descobrirmos que a GF9 estava sublicenciando a D&D para outros idiomas, sempre estivemos ligados no intuito de formar uma joint venture para negociar o D&D. O contrato da joint venture não foi assinado pela FOB e eles se recusaram a assinar alegando problemas pessoais, mesmo tendo tudo isso combinado, aprovado e concordado na nossa reunião de novembro de 2016. Já Fabiano Neme, também sócio da Redbox, disse em seu blog Neminicon: chegamos em fevereiro de 2017 e descobrimos que a FOB já estava usando a alcunha, editora que publicará o D&D no Brasil, como forma de melhorar o seu desempenho junto aos lojistas. Interpelado por isso, João Barcelos, da Fire on Board, pediu desculpa e disse que isso não se repetiria. E não se repetiu. No dia em que receberíamos o contrato para assinar, recebemos um e-mail vago e exageradamente pseudo-jurídico, informando que a FOB não tinha mais interesse no projeto e se retirava do projeto FMR. Como assim? Mas em que pé as negociações pararam? Por que vocês saíram do projeto? Nada foi esclarecido e quando procuramos a GF9 para tomar negociação, a bomba. Fire on Board já assinou o contrato de D&D para português. Desculpe, mas não sabíamos do ocorrido. Passarem. Depois desse suposto golpe, que a FOB deu nas demais empresas, era ela quem oficialmente lançaria a localização brasileira de D&D. A MeepleBR disse em pronunciamento que iria tomar as medidas legais cabíveis e a Redbox, que a priori disse que não atrapalharia o lançamento de D&D no Brasil, já foi dissuadida pelo próprio público que apoiou ela em massa e decidiram judicializar a questão. Em abril de 2017, a Fire on Board fez sua última publicação no Instagram. E aí, em março de 2017, a GF9 fez uma publicação na sua página no Facebook dizendo que estaria colocando o projeto de lançar o D&D no Brasil em espera até que a situação fosse resolvida, reiterando que eles estavam em diálogo com todas as empresas envolvidas. Em maio de 2017, foi judicializado oficialmente um processo movido pela Redbox contra a Fire on Board. E assim se passou mais um ano, até que em dezembro de 2018, a Galápagos Jogos anunciou que estaria finalmente lançando o D&D localizado no Brasil.
A partir do segundo semestre de 2019, eles começariam pelos 3 livros básicos e futuramente se estendendo para a linha completa. Conforme prometido, a Galápagos chegou de fato a lançar alguns dos livros. Lançaram o livro do jogador, do Mestre dos Monstros, o kit introdutório. E além disso, lançaram Minas Perdidas de Fendelver, Maldição de Strahd, Descida de Avernus, entre mais alguns outros. Na época, a localização foi um pouco polêmica, ao traduzir termos como Tiflin para Tiferino e Hexblade para Lâmina Breu. Mas apesar disso, dava para ver que eles se empenharam de verdade e que existia uma metodologia real por trás daquela tradução. Depois de 2020, o ritmo de publicação começou a desacelerar muito, e vários lançamentos que eram previstos para uma data extrapolavam a data por vários meses. Isso tudo supostamente devido à falta do ok da Wizards para que fosse lançado mais material em português. Eberron, das Cinzas da Última Guerra, foi o último livro lançado pela editora paulista. Mas isso tudo se deu, na verdade, devido a um conflito interno entre a Wizards e a GF9. Basicamente, a Wizards alega um descaso da GF9 com as publicações em idiomas como coreano e francês. O francês, inclusive, teve mais de 20 páginas de errata. E demonstra interesse em terminar o contrato de licenciatura com 1 ano de antecedência. E a GF9 não levou isso muito na boa, não. A GF9, então, processa a Wizards of the Coast, alegando quebra de contrato, já que a equipe da Wizards recebeu todos os produtos com antecedência e não teria feito nenhuma correção, e ainda assim se recusaria a aprovar material já pré-aprovado para ir para a prensa. Eles alegam ainda que o contrato estabelecido em 2017 possui uma cláusula de boa-fé, que impede qualquer uma das partes que adotem ações ou condutas que impeçam a outra que usufrua dos benefícios do contrato. Ao não aprovar o lançamento do produto previamente mencionado no calendário anual, a licenciadora quebra a cláusula. Finalmente, a licenciadora, que em uma nota enviada dia 9 de novembro de 2020, alegou que a licenciada estava quebrando o contrato previamente estabelecido. Para a GF9, tais alegações não possuem mérito e podem causar um prejuízo irreparável à entidade, que pede uma medida cautelar temporária, já que toda essa história pode acabar fazendo com que a GF9 vá à falência. Todo esse trâmite legal atrasou os lançamentos da Galápagos aqui no Brasil, mas também atrasou empresas terceirizadas na Espanha, Japão, Polônia, Alemanha e Itália. Em junho de 2021, a Wizards anuncia que, além do italiano, que ela já tinha pego os direitos de publicação de volta, ela estaria tomando papel de distribuição nos materiais para português, alemão, espanhol e francês, lançando uma nova revisão do mesmo material e novos conteúdos ainda não lançados. Em fevereiro desse ano, como eu já disse, veio a bomba para os fãs brasileiros. A Wizards anuncia de que estaria descontinuando as versões traduzidas, não só do D&D quinta edição, mas também do card game Magic the Gathering, também produzido por elas. Ambos os produtos vão continuar no nosso mercado, mas somente em inglês. E basicamente essas foram todas as polêmicas envolvendo o D&D quinta edição no Brasil. É bastante coisa. Depois dessa jornada tortuosa, cheia de percalços, os jogadores brasileiros foram deixados em frangalhos e a franquia que nós amamos virou as costas pra gente. É muito triste pensar que mesmo depois de toda essa batalha judicial entre a Joint Venture, a gente finalmente teve uma localização brasileira pela Galápagos e que tinha suas falhas, mas como eu disse, eles eram muito empenhados em fazer aquilo. E quando a Wizards assumiu, os preços saltaram, né? E assim, o hobby já é um pouco inacessível, já tem uma certa paywall ali. Assim, os preços já eram divisivos e um pouco elitistas. E aí a Wizards assumiu, os preços saltaram mais. E agora que a gente tem que importar os livros americanos, o preço vai saltar ainda mais. E fora que 1% da população brasileira fala inglês fluente. Então, assim, é totalmente inacessível e absurdo. E tem muita gente vendo isso como uma coisa positiva de alguma maneira, como uma oportunidade para o mercado brasileiro crescer e se espalhar. Mas aqui na Rede RPG a gente discorda um pouquinho dessa teoria. Eu podia dar uma opinião bem embasada aqui, mas eu vou fazer melhor do que isso. Eu vou chamar o meu pai para falar um pouco sobre isso. Saudações, aventureiros, né? Não se anime, eu vou ser apenas um personagem recorrente que às vezes aparece aqui, sempre que meu filho me chamar e tal, né? Sabe? Tipo Fênix, de Ike de Fênix, algo assim, né? Mas então, justamente quando a gente estava decidindo encerrar o site da Rede RPG e fazer esse processo de mudança com o meu filho Matheus assumindo, né? Aconteceu o fim do D&D no Brasil. Então acabei não falando muito, nem noticiei, né? Porque eu já estava encerrando a Rede RPG. Eu vou colocar assim de uma forma bem simples. É uma merda. É uma grande merda.
Não tem nada de positivo nisso. Se alguém te falar que isso vai ser bom para o mercado brasileiro, vai ser bom para as empresas brasileiras, vai ser bom para o RPG brasileiro, está mentindo, entendeu? Tá vivendo no mundo da terra plana, entendeu? A gente está retrocedendo justamente à época quando deu a treta da Fire on Board, né? A gente está voltando à época em que o mundo inteiro tinha D&D e o Brasil não tinha. Então, se em um primeiro momento talvez impulsione as vendas do Pathfinder, da segunda edição da New Order, impulsiona a venda do Tormenta, impulsiona um pouquinho, ainda o Old Dragon também pega a rebarba disso, né? Se num primeiro momento isso ajuda essas editoras brasileiras com seus produtos semelhantes, né? Mas assim, a médio e a longo prazo é ruim. Você está fora, tipo assim, você está fora da festa, você está fora do que é o D&D, da marca D&D, do sucesso D&D, né? Que impulsionou Critical Role, que impulsionou agora filme de Hollywood, né? Então assim, a coisa mudou para melhor ainda, né? Infelizmente a cabeça lá de quem manda na Hasbro, né? Não entendeu ainda o mercado e tal. E a gente está sendo a vítima dessas coisas. Então, assim, não tem nada de bom. É muito ruim, muito ruim. Mas o que vai acontecer? Você vai ter aumento da pirataria, você vai ter, de novo, versões feitas pelos jogadores, né? Versões piratas, e isso vai acontecer, né? Isso aí não vai impulsionar o mercado brasileiro. Sempre que o D&D deu algum boom, o RPG como um todo foi junto, né? E sempre ajudou o RPG. E a gente não ter ele aqui em português oficial vai ser muito ruim. A gente espera, torce que a Wizards repense isso, né? Porque isso tudo é por conta de uma escolha de modelo de negócio ruim deles, né? Que eles acham que é bom, mas não está sendo bom, né? Não está sendo bom para nós. E eu não sei se está sendo bom para eles, né? Porque tem as questões de boatos, tem as demissões, questões de boatos, que a coisa não vai bem, embora o lucro pareça que está tudo bem, mas né, tem sempre aqueles boatos. Então a gente espera que a Wizards repense isso e volte a terceirizar, porque a própria Galápagos já falou, a Galápagos tem interesse em continuar com o D&D, gostaria de continuar com o D&D. O problema é a Hasbro. Então é isso, pessoal. Boa sorte para quem não lê inglês, né? Provavelmente vai aparecer as versões piratas. E é isso aí, pessoal. Esperamos que isso mude. Mas não ter D&D em português oficialmente é muito ruim. Bom, isso encerra o nosso vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouco desse histórico de publicação do D&D no Brasil, pelo menos da quinta edição. E se eu ajudei vocês em alguma coisa, se vocês acharam esse vídeo legal, porque deu trabalho para fazer, deixa um like, faz um comentário. Pode comentar, por exemplo, o que você quer ver a seguir. Você quer saber mais sobre o histórico de publicação do D&D em outras edições aqui no Brasil? Ou você quer saber as outras tretas envolvendo a Wizards of the Coast e a Hasbro, o OGL e tudo mais? Deixa aí o comentário e fala pra gente. Não esquece também de ativar o sininho para receber as notificações. Tudo bem, galera? Grandes aventuras e sucessos decisivos a todos!